Jane Marple acomodou-se confortavelmente no assento do trem, ajeitando sua bolsa ao lado, enquanto observava o movimento agitado da estação Victoria através da janela entreaberta. Um dia claro e ameno de outubro desenhava lentamente uma paisagem quase bucólica, um contraste perfeito para quem estava deixando para trás o tumulto da cidade grande. A leve brisa trazia a promessa de tranquilidade, uma bem-vinda mudança após dias intensos de visitas, teatros e almoços na vibrante Londres do pós-guerra. Mas, como Jane Marple bem sabia, raramente as aparências tranquilas correspondiam à realidade. A verdade, pensava consigo, muitas vezes está escondida justamente nos detalhes mais banais. O que poderia haver de misterioso em uma simples viagem de trem? Não deveria ser apenas uma oportunidade para relaxar, aproveitar a paisagem e talvez trocar algumas palavras gentis com um passageiro amigável? Bem, isso dependeria inteiramente de quem estivesse viajando ao seu lado. De fato, para Miss Jane Marple, mesmo o mais simples dos eventos poderia revelar segredos surpreendentes, especialmente quando se é observadora, atenta e curiosa como ela. Foi nesse momento que a porta do compartimento deslizou abruptamente, interrompendo seus pensamentos. Um jovem alto e de cabelos despenteados praticamente se lançou para dentro, fechando a porta com um baque e respirando profundamente, como quem acabara de vencer uma corrida contra o tempo. Peço desculpas pela entrada intempestiva, disse ele com um sorriso tímido, enxugando o suor da testa com um lenço amassado. Não há motivos para desculpas, jovem, respondeu Jane, com um olhar interessado e gentil. Imagino que não desejava perder o trem. Exatamente isso. Meu nome é Ernest Kemp, disse o rapaz, estendendo uma mão ainda trêmula. É o meu primeiro cargo como pároco em Fishbourne, logo além de Chichester. Miss Marple apresentou-se com uma expressão amistosa, intrigada com a aparente tensão no semblante jovem. Ernest Kemp parecia deslocado, ansioso. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajeitava o sobretudo surrado sobre as pernas. Enquanto o trem deixava a estação lentamente, os sons metálicos e urbanos se distanciavam, substituídos pelo ritmo constante dos trilhos que logo dominaria a jornada, conduzindo-os da agitação urbana para a calma aparente do campo. Porém, nem o belo cenário nem o conforto da cabine poderiam aliviar a inquietação visível no rosto do jovem pároco. Algo mais profundo parecia incomodá-lo, algo que não poderia ser resolvido simplesmente pela paisagem tranquila ou pelo ritmo constante das rodas nos trilhos. Se eu ao menos tivesse certeza... Kemp murmurou baixo, tão baixo que quase pareceu falar consigo mesmo. Perdoe-me, o que disse? Perguntou Jane com um olhar de compreensão encorajadora. O rapaz hesitou, o rosto ruborizado, mas o peso de sua preocupação parecia forte demais para ser suportado em silêncio. Elizabeth desapareceu, confessou ele subitamente, desviando os olhos. A jovem com quem eu pretendia me casar sumiu sem deixar aviso algum. Miss Marple franziu a testa ligeiramente, compreendendo que o que parecia apenas um desabafo impulsivo poderia esconder algo muito mais sério. Imagino que já tenha verificado as possibilidades mais comuns. Perguntou, mantendo o tom leve, mas investigativo. Familiares próximos, amigos em Londres? Ela não tem parentes próximos, exceto o avô, um homem frio e distante. Ele disse que Elizabeth simplesmente partiu para Londres em busca de uma carreira artística. Kemp fez uma pausa angustiada antes de continuar.
Mas isso não faz sentido algum. Elizabeth nunca demonstrou interesse por teatro, muito menos por abandonar tudo repentinamente, especialmente agora, tão pouco tempo após o falecimento da mãe dela. A expressão no rosto do jovem tornou-se ainda mais preocupada, beirando o desespero. Miss Marple observou atentamente enquanto Kemp esfregava nervosamente os punhos das mangas desgastadas do sobretudo, percebendo claramente que sua história escondia muito mais do que uma simples partida impulsiva. Enquanto os campos verdes e dourados passavam pela janela, a mente de Jane trabalhava rapidamente, juntando fragmentos de informação, construindo um quadro provisório sobre o que poderia realmente ter acontecido com Elizabeth Cooper. Não era incomum que jovens desaparecessem por conta própria, claro, mas sua intuição indicava que havia algo mais complexo nessa história. Me diga, senhor. Kemp, quanto tempo exatamente faz desde que Elizabeth desapareceu? Ele suspirou profundamente, como se tentasse afastar a dor antes de responder. Há exatamente 2 dias. Nós tínhamos marcado um encontro para conversarmos após o funeral da mãe dela, e ela não apareceu. Foi então que falei com o avô dela e descobri que Elizabeth tinha sumido naquela mesma manhã. Fui até Londres ontem, procurei em todos os lugares que pude imaginar, mas ninguém a viu, ninguém sequer a conhece nos locais que o avô mencionou. Jane permaneceu em silêncio por um instante, avaliando as informações e as implicações de tudo o que ouvira. Algo estava claramente errado. Não era apenas o desaparecimento repentino da jovem, mas também as circunstâncias suspeitas em torno dele. Uma família com segredos, um avô aparentemente indiferente ao destino da neta, uma tragédia recente. Tudo se encaixava perfeitamente no tipo de cenário que, infelizmente, Jane Marple conhecia bem demais. Finalmente, com um sorriso tranquilizador e decidido, Jane tocou levemente o braço do rapaz. Bem, Sr. Kemp, o acaso nos colocou juntos nesta cabine, e eu acredito que raramente isso acontece sem uma razão. Talvez, juntos, possamos encontrar algumas respostas. A expressão no rosto do jovem pároco se suavizou levemente, revelando alívio e esperança pela primeira vez desde que entrara no trem. Enquanto o expresso seguia seu caminho rumo a Fishbourne, Miss Marple já começava mentalmente sua investigação. Afinal, se havia algo que sua experiência lhe ensinara, claramente era que mesmo o mais pacato dos lugares poderia esconder as mais inquietantes verdades. E essa viagem, pensou consigo mesma, com uma determinação renovada, estava apenas começando. Jane Marple chegou ao vilarejo de Fishbourne no final da tarde daquele mesmo dia, 17 de outubro de 1948. A luz dourada do entardecer filtrava-se através das folhas das árvores, lançando sombras suaves pelas ruas tranquilas da vila. Fishbourne era uma típica comunidade rural do sul da Inglaterra, conhecida por sua pacífica rotina e poucos acontecimentos extraordinários. Ao descer da estação ferroviária, Marple foi recebida por sua amiga Emmeline, com quem planejara passar algumas semanas. Mas, naquele momento, sua mente já estava ocupada com algo diferente de férias tranquilas. Durante todo o percurso até a casa, a imagem preocupada do jovem Ernest Kemp permaneceu clara em seus pensamentos, junto à história perturbadora do sumiço repentino de Elizabeth Cooper. Na manhã seguinte, após o café, Marple sugeriu uma caminhada com Emmeline pelo vilarejo, ostensivamente para conhecer melhor o lugar. Contudo, na verdade, sua intenção era observar detalhes sutis que pudessem lançar luz
sobre o desaparecimento misterioso de Elizabeth. Enquanto caminhavam pela Salt Hill Road, Marple perguntou casualmente à amiga: "Diga-me, Amy, você conhece a família Cooper?" Emmeline parou, visivelmente surpresa com a pergunta. "Conheço sim. É uma família bastante conhecida aqui em Fishbourne, especialmente depois da trágica morte da Sra. Cooper, há 2 semanas atrás, no início de outubro. Foi algo muito triste. Dizem que ela morreu de tétano após ferir a mão no jardim. Elizabeth, sua filha, estava muito abalada." "Interessante", disse Jane com um leve sorriso pensativo. "E o marido, o Sr. Cooper? Como reagiu ele a tudo isto?" Emmeline franziu o senho enquanto buscava palavras adequadas. "Cooper é um homem estranho, Jane. Educado e aparentemente cordial, mas sempre distante. O povo comenta que ele raramente demonstrava afeto pela esposa, e alguns chegam a dizer que ele está interessado apenas nos negócios em Portsmouth, algo envolvendo o mercado negro pós-guerra. Mas, claro, isso são apenas rumores locais." Miss Marple anotava mentalmente cada palavra, cada detalhe. Sua experiência já havia mostrado repetidas vezes que pequenos detalhes, aparentemente banais, eram muitas vezes a chave para entender o todo. Um marido distante, negócios suspeitos, uma morte inesperada e agora o súbito desaparecimento da filha. Nada disso parecia apenas uma coincidência. Elizabeth desapareceu exatamente 2 dias atrás, no dia 15 de outubro. Jane acrescentou, aparentemente distraída. "É estranho que ninguém tenha feito perguntas ainda." "Bem, Jane", Emmeline respondeu claramente surpresa. "Talvez tenham feito, mas nada oficialmente. Afinal, nestes tempos de pós-guerra, muitas jovens fogem para Londres em busca de sonhos artísticos. A polícia local costuma esperar alguns dias antes de iniciar buscas." Jane assentiu lentamente, concordando parcialmente. Mas algo lhe dizia que essa não era a explicação correta. Para ela, havia algo mais obscuro na história. Era fundamental agora falar com alguém que conhecesse intimamente Elizabeth, alguém que pudesse revelar o que estava escondido sob a superfície calma e pacífica da vila. Após um breve silêncio, Marple perguntou novamente: "Elizabeth tinha algum amigo próximo, além de Kemp?" "Não que eu saiba. Mas havia uma mulher que trabalhava como diarista para os Cooper, a Sra. Hance. Ela também prestava serviços para o médico local, Dr. Barden, que morreu subitamente há poucos dias, aparentemente de problemas cardíacos. Talvez ela possa saber de algo útil." Jane sentiu um leve arrepio. 2 mortes inesperadas em um curto espaço de tempo era um padrão que ela já vira antes. Não demorou para que as 2 mulheres fossem até a casa da Sra. Hance. Uma vez lá, perceberam que a diarista parecia um pouco nervosa ao recebê-las. Suas mãos tremiam discretamente enquanto colocava as xícaras de chá sobre a mesa. "O que as traz aqui, senhoras?" perguntou timidamente, tentando sorrir. "Estamos preocupadas com Elizabeth Cooper." Jane respondeu diretamente. "Ela desapareceu, você soube?" Sra. Hance suspirou, abaixando os olhos. "Sim, ouvi dizer. Elizabeth não iria embora sem avisar. Era devotada demais à mãe, e mesmo depois do funeral, permaneceu firme, embora estivesse claramente infeliz." "E o Sr. Cooper?" Marple insistiu calmamente, olhando diretamente nos olhos da diarista. "Ele estava triste com a morte da esposa?" "Triste? Não saberia dizer." A Sra. Hance desviou os olhos novamente. "Mas era estranho o suficiente. E depois da morte da esposa, ele parecia mais ocupado do que nunca, sempre em viagens para Portsmouth.
Miss Marple respirou fundo, percebendo claramente que havia algo que a Sra. Hans ainda não tinha coragem suficiente para dizer. E o Dr. Barden? Como ele morreu exatamente? Desta vez a diarista hesitou visivelmente antes de falar. Bem, encontraram-no morto em casa, sentado na poltrona, com uma garrafa vazia ao lado. Disseram que foi um ataque cardíaco provocado por excesso de bebida, mas eu conhecia o doutor há anos e, embora gostasse de beber, ele jamais perderia o controle dessa forma. Miss Marple sentiu uma nova peça encaixar-se lentamente no quebra-cabeça. Ernest Camp mencionara que Cooper havia insistido na história de Elizabeth ter ido tentar uma carreira teatral. Agora, uma diarista indicava que 2 falecimentos recentes tinham circunstâncias no mínimo duvidosas. O que tudo isso indicava era muito claro para ela. Algo estava sendo encoberto. Ao saírem da casa da Sra. Hans, Emmeline percebeu a expressão pensativa e preocupada da amiga. Jane, você acha que há algo realmente sério acontecendo aqui? Tenho certeza disso, Emmy, respondeu Jane decidida. Mortes suspeitas, negócios duvidosos e uma jovem desaparecida. Não é algo que possamos ignorar. Precisamos descobrir onde Elizabeth realmente está e por que Cooper está tão determinado em manter essa história absurda sobre teatro. Enquanto caminhavam lentamente pela estrada agora silenciosa, Jane Marple refletia profundamente. O mistério estava longe de resolvido, mas uma coisa ela sabia com certeza absoluta. A chave para desvendar o enigma não estaria em provas concretas facilmente encontradas, mas na observação cuidadosa dos pequenos detalhes e na capacidade de perceber as motivações escondidas nas palavras não ditas. E com isso em mente, Jane Marple preparava-se para os próximos passos em sua investigação intuitiva, pronta para desvendar o que, para muitos, parecia simplesmente incompreensível. Ao entardecer do dia seguinte, 18 de outubro de 1948, Jane Marple encontrava-se sentada no jardim dos fundos da casa de Emmeline, apreciando o aroma delicado das flores que suavemente anunciavam o final do outono. A brisa leve trazia consigo o aroma adocicado do jasmim e, junto dele, memórias distantes invadiam seus pensamentos. Era curioso como certos cheiros podiam transportar uma pessoa tão rapidamente para tempos passados. Emmeline juntou-se à amiga, trazendo consigo 2 xícaras de porcelana preenchidas com chá quente. Observando o rosto pensativo de Jane, Emmeline comentou gentilmente: Você parece perdida em suas lembranças, Jane. Alguma coisa está lhe preocupando? Jane voltou a atenção à amiga e sorriu delicadamente. Sabe, Emmy, a mente é algo surpreendente. É fascinante como certos aromas, sons ou lugares têm o poder de nos transportar imediatamente para outro tempo. Como agora, este aroma de chá misturado ao perfume do jardim me leva diretamente para nosso tempo de jovens estudantes em Florença. Emmeline riu suavemente, enquanto as 2 senhoras se acomodavam em cadeiras de madeira já gastas pelo tempo. Um silêncio agradável as cercou por alguns momentos, antes que Jane prosseguisse calmamente. Você já percebeu como nossas memórias, por mais antigas que sejam, muitas vezes nos ajudam a compreender melhor as situações presentes? Elas são como pequenos fragmentos de um quebra-cabeça, úteis para esclarecer certos acontecimentos que parecem incompreensíveis à primeira vista. Emmeline sorriu em concordância, demonstrando curiosidade pela reflexão da amiga. Interessante, Jane. Mas como exatamente nossas recordações
podem ajudar agora, especialmente no desaparecimento de Elizabeth. Jane recostou-se lentamente e sorriu com delicadeza, pronta para aprofundar a explicação sobre o conceito que orientava toda a sua maneira peculiar de desvendar mistérios. Nossas experiências do passado são como pequenas lentes que nos permitem ver claramente o que está escondido nas situações atuais. Uma vez, há muitos anos atrás, eu conheci uma família muito semelhante aos Cooper, cuja história terminou em uma tragédia evitável. Havia um homem, aparentemente respeitável, que desejava apenas cuidar de seus negócios. Sua esposa, uma mulher frágil e adoecida, morreu subitamente em um suposto acidente doméstico. Na época, ninguém suspeitou de nada, exceto uma jovem criada que conhecia os hábitos daquela senhora. E o que aconteceu depois? Perguntou Emmeline, visivelmente intrigada. Jane sorriu com melancolia antes de responder. Descobriu-se, eventualmente, que o marido, buscando recursos para investir em negócios obscuros, havia encenado o acidente. Ele contava justamente com o fato de que ninguém suspeitaria de um homem tão respeitável. Mas a jovem criada, atenta às mudanças sutis nos hábitos da patroa, conseguiu revelar a verdade. A chave do mistério estava nas pequenas diferenças entre o antes e o depois. Compreende, Emmeline? Às vezes são exatamente as memórias e o conhecimento prévio sobre pessoas que nos permitem notar o que mudou, o que está fora de lugar. Emmeline assentiu com entendimento profundo, enquanto refletia sobre a situação dos Cooper. Ela agora compreendia o motivo pelo qual Jane insistira tanto em detalhes aparentemente insignificantes do dia a dia. Jane continuou, aprofundando ainda mais o tema da importância das lembranças. O passado, Emmy, é um livro aberto para quem sabe lê-lo corretamente. Nele estão as pistas mais valiosas que podem resolver problemas do presente. A morte da Sra. Cooper, por exemplo, o médico afirmou que ela contraiu tétano no jardim. Você se lembra claramente das circunstâncias? Algo estava diferente daquele dia em diante? Emmeline pensou cuidadosamente, franzindo a testa enquanto rebuscava suas próprias lembranças. Agora que você menciona, lembro-me vagamente de que houve algo estranho sobre o jardim naquela semana. A Sra. Cooper sempre foi muito cuidadosa com suas plantas. Contudo, havia muita desordem no jardim após sua morte, o que era totalmente incomum. Exatamente! Exclamou Jane Marple, sorrindo com aprovação. Essas pequenas mudanças são reveladoras. As pessoas costumam manter hábitos constantes ao longo da vida. Alterações inesperadas quase sempre indicam interferências externas ou intenções ocultas. Lembra-se também das palavras da Sra. Hans sobre o médico local, o Dr. Barden? Ela comentou que ele tinha rotinas muito bem definidas e que beber até a morte não combinava com seu padrão de comportamento habitual. Emmeline assentiu, compreendendo plenamente o raciocínio da amiga. Então você acredita que Cooper está envolvido nessas mortes? Não apenas acredito, tenho quase certeza, respondeu Jane com tranquilidade. Os padrões são claros demais para serem ignorados, mas precisamos ter provas concretas e, principalmente, precisamos localizar Elizabeth o quanto antes. A brisa da noite começava a esfriar, enquanto as duas senhoras permaneciam sentadas, mergulhadas em silêncio reflexivo por alguns minutos. O passado, como Jane havia explicado detalhadamente, era uma ferramenta poderosa e uma fonte inesgotável de pistas valiosas. Cada lembrança compartilhada, cada pequena história do cotidiano era como uma janela aberta para entender melhor as pessoas,
especialmente aquelas que escondiam segredos obscuros. Amy, você se lembra exatamente do que Elizabeth estava fazendo na semana anterior ao desaparecimento? Emmeline concentrou-se, tentando recuperar os detalhes da memória recente. Bem, lembro que ela estava muito triste por causa da mãe, mas parecia também determinada em se manter ativa. Ela continuava participando do coral da igreja e comentou comigo que seu avô estava pressionando para que ela assinasse alguns documentos. Elizabeth me pareceu bastante angustiada sobre isso, mas não comentou detalhes. Jane Marple franziu suavemente a testa, compreendendo finalmente o cenário que começava a se formar claramente em sua mente. As memórias compartilhadas por Emmeline eram como pequenas peças de um quebra-cabeça, encaixando-se perfeitamente com sua intuição inicial. Veja, Amy, novamente suas lembranças nos oferecem uma pista valiosa. Talvez Elizabeth não tenha desaparecido por vontade própria. Ela pode estar em perigo. As circunstâncias que cercam essas mortes, especialmente a forma como estão sendo justificadas, sugerem algo muito mais sinistro. Emmeline assentiu silenciosamente, percebendo finalmente o quão valiosa e profunda era a abordagem investigativa da amiga, fundamentada no entendimento preciso das nuances entre passado e presente. Enquanto o sol desaparecia lentamente atrás das árvores, Jane Marple sabia que a jornada à frente exigiria muito mais que intuição. Porém, como demonstrado claramente, o poder da memória e do conhecimento do passado seriam seus maiores aliados para desvendar o mistério oculto sob as aparências cotidianas daquela pequena vila. E com essas certezas, ela sabia que estava pronta para seguir adiante, trazendo à luz verdades ocultas sob camadas de aparente normalidade. Na manhã seguinte, 19 de outubro de 1948, Jane Marple despertou cedo, com pensamentos vívidos permeando sua mente. A conversa anterior com Emmeline havia acentuado ainda mais sua percepção de que nem tudo era exatamente como aparentava ser naquela tranquila vila rural. Com tranquilidade meticulosa, ela vestiu uma roupa apropriada para uma caminhada matinal, pois havia decidido visitar discretamente os arredores da residência da família Cooper. Enquanto caminhava lentamente pela Salt Hill Road, Jane notou o contraste curioso entre as fachadas bem cuidadas das casas e os segredos potencialmente ocultos por trás de suas portas. A rua parecia pacífica demais, o cenário perfeito de uma pintura bucólica inglesa, com jardins floridos e gramados impecáveis. Contudo, Jane sabia que aparências impecáveis eram frequentemente o disfarce preferido por aqueles que escondem intenções perigosas. Jane parou diante da casa dos Cooper, cuidadosamente analisando o cenário. À primeira vista, a propriedade parecia perfeitamente normal, embora algo estivesse claramente diferente. O jardim, anteriormente conhecido por sua beleza meticulosamente cultivada pela senhora Cooper, estava estranhamente descuidado, como se tivesse sido abandonado às pressas. Observando de perto, Jane notou pequenos detalhes intrigantes: uma cerca ligeiramente torta, flores murchas e mal cuidadas, folhas acumuladas nos caminhos que outrora seriam constantemente limpos pela dona da casa. Estes eram sinais silenciosos de que algo não ia bem. Pequenas rachaduras em uma fachada que se esforçava para parecer sólida. Nesse instante, o portão abriu-se abruptamente, revelando Charles Cooper com uma expressão inicialmente cordial, embora levemente desconfortável. Cooper aparentava ser um homem comum,
vestido com roupas simples e práticas, mas algo em sua postura excessivamente rígida despertava cautela em Jane. "Bom dia, Sra. Marple, certo?" Cumprimentou Charles, com uma gentileza cuidadosamente calculada. "Posso ajudá-la em algo?" Jane sorriu educadamente, ajustando sua bolsa enquanto respondia. "Bom dia, Sr. Cooper. Eu estava apenas admirando seu jardim. Lembro-me de como ele costumava ser bonito quando a Sra. Cooper ainda estava entre nós. Imagino que seja difícil manter tudo sozinho." O olhar de Charles vacilou brevemente, deixando transparecer um traço sutil de irritação antes que ele recuperasse sua aparência amistosa habitual. "Sim, bastante difícil. Minha esposa tinha um talento especial para a jardinagem, algo que, infelizmente, não herdei. E desde que Elizabeth se foi, tornou-se ainda mais complicado." Jane Marple assentiu lentamente, notando como ele havia habilmente direcionado o assunto novamente para a suposta fuga da neta. Charles Cooper parecia perfeitamente consciente do poder de sua imagem pública. Um viúvo sobrecarregado, sofrendo a perda recente da esposa e agora o abandono da neta rebelde. Uma narrativa conveniente demais para Jane aceitar sem questionamentos. "Elizabeth sempre foi muito ligada à mãe, pelo que ouço", comentou Jane, observando cuidadosamente cada expressão de Charles. Estranho que ela partisse justamente agora, quando parecia mais vulnerável emocionalmente. Charles enrijeceu-se quase imperceptivelmente, e Jane percebeu imediatamente que suas palavras haviam atingido um ponto sensível. "Minha neta está passando por uma fase difícil", respondeu ele, tentando manter um tom leve. "Ela certamente retornará em breve." Marple analisou rapidamente o rosto de Cooper enquanto ele falava. Por trás daquela aparente calma, escondia-se uma irritação crescente, um sinal claro de que a fachada cuidadosamente construída por ele começava a se desfazer sob o olhar atento e inquisitivo dela. "Imagino que sim", continuou Jane, mantendo o tom amável. "Jovens costumam voltar quando percebem que agiram por impulso. Mas me diga, Sr. Cooper, Elizabeth mencionou algo sobre atuar antes de partir?" Charles apertou discretamente os lábios, buscando claramente um controle sobre as palavras antes de responder. "Elizabeth sempre teve imaginação fértil. Se ela quis tentar algo novo, não caberia a mim impedi-la." Essa resposta evasiva era exatamente o tipo de comportamento que Jane havia visto inúmeras vezes ao longo de sua vida investigativa. Pessoas confiantes demais em sua capacidade de mascarar a verdade com aparências frágeis. Cooper era bom em manter um rosto amigável, mas a experiência ensinara a Jane que o mal mais perigoso era exatamente aquele que se escondia sob uma máscara de tranquilidade. Após um breve silêncio, Jane agradeceu educadamente e despediu-se, seguindo lentamente pela rua, enquanto refletia sobre tudo o que havia testemunhado. As aparências eram armas poderosas, capazes de distrair ou enganar facilmente. Pessoas comuns confiavam instintivamente em rostos sorridentes, acreditavam em palavras gentis e raramente questionavam a validade das histórias que ouviam. Enquanto caminhava, Jane lembrou-se de um incidente semelhante ocorrido muitos anos antes, quando uma mulher respeitável havia convencido toda uma comunidade sobre seu caráter impecável, escondendo assim seus crimes brutais sob uma camada espessa de doçura aparente. Era como um eco do passado, ressoando claramente com a situação atual. Jane Marple tinha plena consciência de que o perigo real nem sempre se revelava
através de violência óbvia ou hostilidade aberta. O perigo verdadeiro habitava frequentemente na tranquilidade aparente de rostos comuns, na normalidade excessiva, nas respostas calculadamente amáveis. Pessoas que ocultavam seus verdadeiros rostos sob sorrisos gentis e palavras educadas eram aquelas que mais exigiam cuidado e atenção. Quando Jane chegou de volta à casa de Emmeline, sentou-se novamente no jardim, refletindo profundamente sobre sua investigação. Cooper havia se revelado uma pessoa cuidadosamente dissimulada e Jane compreendia agora, mais claramente do que nunca, que precisaria romper definitivamente essa máscara para descobrir o que realmente acontecera com Elizabeth. Ela respirou profundamente, sentindo a brisa fresca e acolhedora do final da manhã. Estava convicta de que a chave do mistério repousava precisamente na habilidade dela em enxergar além do que era mostrado. Pois Jane Marple sabia, através de toda uma vida dedicada a observar a natureza humana, que frequentemente a verdade estava escondida exatamente onde menos se esperava encontrá-la, sob a máscara comum das aparências tranquilas. E com essa certeza em mente, estava pronta para avançar com mais segurança na busca pela verdade, decidida a desvendar aquilo que permanecia oculto sob as aparências perfeitas. Na manhã seguinte, 20 de outubro de 1948, Jane Marple caminhava serenamente pela estrada principal de Fishbourne, absorvendo cada detalhe daquela paisagem silenciosa e tranquila. Ao seu redor, as casas tradicionais construídas com tijolos envelhecidos contrastavam com suas memórias recentes das movimentadas ruas de Londres. O contraste entre esses ambientes não era apenas geográfico, mas emocionalmente profundo. Ao caminhar, observou moradores locais realizando tarefas simples do cotidiano, regando jardins, trocando cumprimentos amigáveis e participando do ritual diário de pequenas conversas sobre o clima. Cada detalhe reforçava a sensação pacífica que o ambiente rural transmitia, tão distante da agitação constante da cidade grande. Jane relembrou sua recente visita à capital inglesa. O ritmo frenético, sons intermináveis de automóveis, sirenes de polícia e pessoas apressadas criando um cenário caótico, tão diferente da tranquilidade pacata daquele pequeno vilarejo. Ali, em Fishbourne, tudo parecia lento e previsível, uma ilusão que Jane sabia bem escondia realidades tão complexas quanto qualquer ambiente urbano. Foi durante essas reflexões que Jane encontrou Ernest Camp sentado sozinho na praça central da vila. O jovem parecia pensativo, quase perdido em meio ao silêncio que o cercava. Ao perceber a chegada de Jane, Camp sorriu educadamente, mas sem esconder sua preocupação evidente. "Bom dia, Sra. Marple. Este lugar é tão tranquilo, não acha? Parece que nada de ruim poderia acontecer aqui." Jane sorriu, sentando-se ao seu lado no banco rústico, respondendo calmamente: "É precisamente essa calma aparente que me preocupa, Ernest. Já notei que vilas pequenas como Fishbourne guardam tantos segredos quanto cidades maiores. Em Londres, a agitação frequentemente disfarça as intenções ocultas. Aqui, porém, o silêncio pode esconder igualmente segredos perigosos." Ernest assentiu lentamente, entendendo bem as palavras dela. Depois de uma breve pausa, ele comentou, visivelmente angustiado: "Elizabeth costumava dizer o quanto sonhava morar em Londres, atraída pela promessa de liberdade e possibilidades infinitas. Mas eu sempre acreditei que aquilo não passava de um sonho distante. Ela valorizava muito o sossego de Fishbourne.
especialmente após perder a mãe. Não faz sentido que ela tivesse partido de repente, buscando algo que nunca realmente desejou. Jane observava atentamente enquanto o jovem falava. Ela reconhecia claramente o dilema enfrentado por muitos jovens das pequenas comunidades rurais após a guerra. A cidade grande era frequentemente vista como promessa de independência, aventura e novos horizontes. Contudo, também representava perigos ocultos, anonimato e solidão profunda. Elizabeth nunca deu sinais reais de querer sair? Perguntou Jane, interessada em aprofundar essa contradição. Ernest negou firmemente com um movimento da cabeça. Não diretamente. Uma vez, mencionou brevemente sobre sentir-se presa às expectativas da vila, como se não pudesse ser plenamente ela mesma aqui. Mas logo depois afirmou que não suportaria a impessoalidade e o isolamento das grandes cidades. Jane compreendeu perfeitamente essa dualidade. O fascínio urbano era tentador, especialmente para alguém que carregava mágoas profundas e conflitos pessoais internos. Ao mesmo tempo, a segurança emocional da vida rural, mesmo que repleta de limites, oferecia conforto conhecido e previsível. Ernest, você acredita que alguém possa estar usando essa ambiguidade para justificar o sumiço de Elizabeth? O rapaz olhou-a assustado, como se Jane tivesse revelado algo que ele próprio temia pensar claramente. Você está dizendo que o avô dela poderia estar manipulando essa situação, sugerindo uma fuga para disfarçar algo pior? Exatamente isso, afirmou Jane calmamente. Pense comigo, Ernest. Para alguém que nunca viveu numa grande cidade, Londres é um pretexto conveniente para explicar qualquer ausência repentina. Muitos aceitam essa narrativa sem questionar, exatamente pela crença comum de que jovens rurais frequentemente fogem em busca de aventura. O jovem padre suspirou profundamente, percebendo claramente a lógica das palavras de Jane. O contraste entre a vida pacata da vila e o dinamismo da metrópole era um pretexto quase perfeito para esconder acontecimentos mais sombrios. Jane, percebendo o momento oportuno, explicou com profundidade. Observe, Ernest, as pessoas tendem a pensar que a maldade se concentra apenas nos grandes centros urbanos, onde existe anonimato suficiente para crimes permanecerem ocultos. Mas ao longo da minha vida, percebi que pequenas vilas, exatamente como Fishbourne, escondem com facilidade eventos tão sombrios quanto Londres. Aqui, pessoas se conhecem tão bem que jamais desconfiam umas das outras. Não é difícil imaginar alguém usando essa crença para ocultar crimes. Ernest assentiu, claramente impressionado pela profundidade do raciocínio dela. Jane continuou, garantindo que ele compreendesse plenamente. A tranquilidade rural pode tornar-se um disfarce eficaz. As pessoas acreditam facilmente que aqui, afastado da correria e violência urbana, estão seguras. Mas essa percepção é ilusória. O mal não escolhe ambientes. Em qualquer lugar, rural ou urbano, podem existir indivíduos capazes de cometer atos terríveis, confiando que ninguém suspeitará deles justamente por conta da falsa tranquilidade do local. Enquanto ouviam os sons suaves da natureza ao redor, Jane observou a expressão preocupada de Ernest transformar-se lentamente em determinação. O que devemos fazer agora, Sra. Marple? Jane sorriu tranquilamente, percebendo que a percepção do jovem havia amadurecido claramente através dessa conversa profunda. Precisamos investigar melhor as pessoas que estão ao nosso redor, Ernest.
Não podemos mais aceitar a desculpa fácil de que Elizabeth simplesmente preferiu a cidade. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu por trás dessa narrativa conveniente demais. Ernest levantou-se com renovada disposição e confiança, decidido a confrontar aquela narrativa que tanto o incomodava. Antes de sair, virou-se novamente para Jane, perguntando suavemente: por que Elizabeth jamais mencionou isso claramente para mim? Jane respondeu com gentileza e profundidade: porque muitas vezes, Ernest, estamos presos entre dois mundos: o rural, que conhecemos bem e onde somos conhecidos demais, e o urbano, que promete liberdade, mas pode ser assustadoramente solitário. Elizabeth, talvez, estivesse dividida entre esses mundos e nunca soube claramente qual caminho seguir. Precisamos agora descobrir qual caminho foi imposto a ela por alguém que decidiu aproveitar essa dualidade para cometer algo terrível. Ao vê-lo partir, Jane Marple sentiu claramente que havia plantado uma importante compreensão na mente do jovem. O mundo rural, assim como o urbano, podia abrigar perigos ocultos. Era exatamente nessa compreensão profunda que residia a chave para solucionar definitivamente o mistério que envolvia a jovem Elizabeth Cooper. E com isso em mente, Jane estava pronta para seguir adiante, explorando outros segredos ocultos nas sombras daquele tranquilo vilarejo. A manhã seguinte, 21 de outubro de 1948, chegou trazendo nuvens espessas e um clima mais frio que o habitual em Fishbourne. A mudança do tempo parecia refletir exatamente o clima emocional pesado que cercava a família Cooper, especialmente agora, após o misterioso sumiço de Elizabeth e as recentes revelações feitas por Jane Marple. Jane havia decidido visitar novamente a casa dos Cooper, mas dessa vez acompanhada por Ernest Camp, cujo envolvimento com Elizabeth garantia-lhe um conhecimento mais profundo sobre as dinâmicas familiares ocultas. Ao se aproximarem da residência, Jane notou novamente o jardim descuidado e as janelas fechadas, símbolos silenciosos de uma casa mergulhada em conflito emocional. Ao baterem na porta, foram recebidos pelo próprio Charles Cooper, visivelmente incomodado pela presença inesperada, especialmente com Ernest ao lado da visitante. "Posso ajudá-los em algo?" perguntou Cooper secamente, evitando contato visual com Ernest. "Senhor Cooper", começou Jane educadamente, "gostaríamos apenas de conversar um pouco mais sobre Elizabeth. Ernest mencionou algumas coisas que me pareceram um pouco inquietantes." Cooper suspirou impaciente, mas cedeu com relutância, abrindo espaço para que entrassem na sala. O ambiente interno refletia claramente a tensão emocional da casa. Móveis desorganizados, jornais acumulados, fotografias de família tombadas ou viradas para baixo, como se tentassem ocultar lembranças dolorosas. "O mistério está quase resolvido. Mas você já tem um palpite sobre o desfecho? Comente sua teoria antes da revelação final. Se gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais investigações. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Agora, vamos às últimas descobertas deste caso. Após um breve silêncio desconfortável, Ernest tomou a iniciativa de falar, sua voz revelando claramente uma profunda preocupação. "Senhor Cooper, Elizabeth jamais sairia sem comunicar a ninguém, especialmente após perder a mãe. Algo precisa ter acontecido para motivar essa partida repentina."
Cooper encarou o jovem friamente antes de responder. Elizabeth é livre para ir onde quiser, não acha, Sr. Kemp? Talvez fosse você quem não conhecia realmente minha neta. Ernest controlou-se visivelmente, evitando reagir à provocação do outro homem. Jane, percebendo claramente a hostilidade nas palavras de Cooper, decidiu intervir, abordando diretamente o cerne do problema. Sr. Cooper, creio que há algo que não está sendo dito claramente. Elizabeth confidenciou a algumas pessoas que havia conflitos familiares significativos antes de desaparecer. Sabemos que o senhor estava pressionando-a a assinar documentos importantes recentemente. Poderia nos explicar melhor sobre isso? O rosto de Charles ficou ainda mais rígido, quase petrificado. Por alguns segundos, parecia estar decidindo o quanto deveria revelar sobre aquela situação claramente desconfortável. Finalmente, falou, embora cauteloso. Elizabeth sempre foi emocional, especialmente após a morte da mãe. Minha falecida esposa não era exatamente uma pessoa fácil. Elizabeth e ela tinham uma relação complicada, cheia de expectativas irreais e ressentimentos acumulados. Minha esposa era muito exigente, controladora até. Elizabeth, por sua vez, era sensível demais. Jane Marple ouviu atentamente, observando cada detalhe na expressão de Cooper enquanto ele falava. Ficava evidente que aquelas relações familiares eram profundamente conturbadas, marcadas por mágoas antigas e ressentimentos mal resolvidos. Ernest decidiu novamente participar, sua voz agora mais firme. Elizabeth jamais me mencionou conflitos tão severos com a mãe. Ela parecia dedicada à Sra. Cooper até o fim. Talvez os conflitos que o senhor menciona sejam mais entre o senhor e ela, não com a mãe. Cooper reagiu rapidamente com irritação crescente. Como ousa insinuar algo assim dentro da minha própria casa? Elizabeth sabia claramente o que eu esperava dela. Após a morte da minha esposa, era necessário que nossa situação financeira fosse estabilizada. Elizabeth tinha responsabilidades com esta família. Jane percebeu claramente que havia algo mais profundo naquele comentário sobre responsabilidades financeiras. Calmamente, insistiu. Sr. Cooper, o senhor mencionou responsabilidades financeiras. Elizabeth estava sendo pressionada para transferir bens ou propriedades para o senhor? Charles lançou-lhe um olhar defensivo, mas parecia finalmente entender que não poderia mais esconder tudo aquilo. Sim, é verdade. Eu precisava dos recursos financeiros da família para um novo empreendimento em Portsmouth. Elizabeth se recusava a assinar documentos que facilitariam isso, alegando que estava honrando uma promessa feita à mãe, que jamais confiaria a mim o controle total dos bens familiares, algo completamente absurdo e irresponsável. Ernest, incapaz de controlar sua indignação, respondeu rapidamente. O senhor queria que ela ignorasse o último desejo da própria mãe e ainda assim acusa Elizabeth de irresponsabilidade? Elizabeth estava sofrendo com a pressão constante que o senhor colocava sobre ela. Jane ergueu suavemente a mão, indicando ao jovem para se acalmar. Ela compreendia que aquele confronto estava trazendo à tona verdades escondidas e precisava manter a situação sob controle. Sr. Cooper, Jane disse delicadamente, conflitos familiares podem levar pessoas a atos extremos. Não acha que Elizabeth pode ter se sentido ameaçada por suas exigências? Talvez ela tenha decidido fugir não para Londres, mas para algum lugar mais próximo, simplesmente porque não tinha escolha. O rosto de Cooper perdeu finalmente sua máscara de autocontrole.
Elizabeth jamais seria capaz de fugir dessa maneira. Eu a conheço bem. Se foi embora, certamente teve influência de alguém de fora, como Kemp aqui presente. Sempre achei estranho o interesse excessivo que ele demonstrava por minha neta. Ernest ficou surpreso, claramente chocado pela acusação repentina, mas Jane interveio rapidamente com uma calma decisiva. Acusações não resolverão isto. Precisamos encontrar Elizabeth e garantir que esteja segura. Famílias frequentemente escondem sentimentos profundos, ressentimentos antigos que levam a decisões extremas. Vocês precisam resolver esses conflitos antes que seja tarde demais. Charles Cooper permaneceu em silêncio por um longo momento, a expressão sombria mostrando claramente que ele compreendia a seriedade das palavras de Jane. Se Elizabeth decidiu partir devido a esses conflitos, eu aceito que talvez parte da responsabilidade seja minha, admitiu ele finalmente, com relutância visível. Mas não sei onde ela está. Jane observou atentamente aquele homem profundamente conflitado. Ela sabia, por experiência, que famílias disfuncionais eram frequentemente cenário para situações dramáticas, onde sentimentos reprimidos explodiam em ações extremas e perigosas. Agora era claro que Elizabeth estava no centro desse drama familiar complexo, carregando consigo o peso dos conflitos que atravessavam gerações. Ao deixarem a residência, Ernest parecia visivelmente abalado, mas Jane percebia claramente que haviam avançado significativamente naquela conversa. Finalmente, as tensões familiares escondidas haviam se revelado plenamente, abrindo caminho para compreender melhor o desaparecimento de Elizabeth Cooper. Enquanto caminhavam pela rua silenciosa, Jane refletia profundamente sobre tudo o que ouvira. Aquelas relações familiares conturbadas eram como um solo fértil, capazes de produzir atos inesperados com consequências imprevisíveis. Agora que haviam exposto claramente essas mágoas escondidas, Jane sabia que estavam mais próximos de desvendar o mistério que cercava aquela família aparentemente comum. E com isso em mente, Jane Marple estava pronta para o passo seguinte: descobrir, finalmente, o que acontecera com Elizabeth Cooper, revelando uma verdade que não poderia mais ser ocultada por relações familiares tão profundamente abaladas. Era fim de tarde do dia 22 de outubro de 1948, quando Jane Marple finalmente reuniu todos os envolvidos no salão do pequeno vicariato da vila de Fishbourne. A luz amarelada de velas iluminava suavemente os rostos cansados e expectantes dos presentes. Ernest Kemp, Elizabeth Cooper, Charles Cooper, Emmeline e outros moradores curiosos. Jane sentia o peso de uma responsabilidade imensa sobre seus ombros. Era chegada a hora da verdade. Ao levantar-se lentamente, Jane Marple começou a falar com uma voz firme, porém compassiva, dirigindo-se diretamente aos olhos assustados e vulneráveis de Elizabeth. Elizabeth, é um alívio vê-la bem. Sei o quanto esses dias foram difíceis para você, mas precisamos esclarecer tudo o que aconteceu, especialmente para aqueles que tanto se preocuparam. A jovem baixou os olhos, visivelmente envergonhada e abalada. Sua expressão revelava a fragilidade emocional acumulada ao longo dos últimos dias. Então, tomando coragem, Elizabeth finalmente respondeu com voz suave e trêmula. Sinto muito por ter causado tamanha preocupação. Não foi minha intenção. Eu não queria fugir. Fui forçada a ficar escondida em minha própria casa por meu avô. Estava apavorada, sem saber se alguém acreditaria na minha história.
Um silêncio pesado preencheu o ambiente, enquanto os presentes digeriam lentamente aquela revelação tão perturbadora. Jane Marple, contudo, não demonstrava surpresa. Sua experiência ao longo da vida ensinara-lhe que por trás de eventos confusos e aparentemente sem explicação, existia sempre uma lógica emocional muito clara. "Sr. Cooper", disse Jane, virando-se lentamente para ele. A vulnerabilidade de Elizabeth foi claramente explorada. Você sabia que após a perda recente de sua mãe, ela estava fragilizada, emocionalmente isolada e profundamente solitária. Você usou esse momento para tentar controlá-la financeiramente, aproveitando-se de sua fraqueza emocional e psicológica. Charles Cooper, sentado com o rosto agora severamente fechado, apertou as mãos nervosamente enquanto ouvia Jane continuar. Elizabeth não foi para Londres, não estava buscando fama ou sucesso. Ela foi trancada por você em um dos quartos vazios da casa, onde ficaria isolada até ceder às suas pressões financeiras. Sua vulnerabilidade e solidão, Sr. Cooper, tornaram-na presa fácil de sua ambição. Um murmúrio desconfortável ecoou pelo salão, enquanto Cooper permanecia calado, incapaz de rebater aquela afirmação. Jane voltou-se novamente para Elizabeth com um olhar carinhoso e acolhedor, encorajando-a a prosseguir. "Elizabeth, conte-nos exatamente o que aconteceu naquela manhã." Elizabeth respirou fundo, encontrando forças nas palavras gentis de Jane, e começou lentamente. "Logo após o funeral da minha mãe, meu avô me disse que nossa situação financeira estava crítica e que eu precisava assinar documentos para autorizar o uso de toda a nossa herança em seus negócios. Eu recusei, pois havia prometido à minha mãe que protegeria nosso patrimônio. Na manhã seguinte, ele trancou-me no sótão, dizendo que só sairia quando aceitasse fazer o que ele exigia. Eu gritei, implorei por ajuda, mas ninguém ouviu. Lágrimas discretas desciam pelo rosto de Elizabeth, enquanto Ernest se aproximava, oferecendo-lhe conforto silencioso com um simples toque em suas mãos trêmulas. Jane observou atentamente, reconhecendo a profunda solidão que acompanhara aquela jovem durante todos esses dias. Virando-se novamente ao Sr. Cooper, Jane continuou calmamente sua análise da situação. O senhor criou cuidadosamente uma narrativa falsa, alegando que Elizabeth havia fugido para a cidade grande. Sabia que ninguém suspeitaria dessa explicação por causa da vulnerabilidade natural de jovens em situações semelhantes. Aproveitou-se do isolamento emocional da sua neta e da confiança que a comunidade depositava no senhor. Charles Cooper tentou responder, mas suas palavras se perderam, incapazes de justificar suas ações. Os moradores da vila observavam-no com desapontamento profundo. A imagem respeitável que ele havia construído ao longo dos anos estava agora completamente destruída, substituída por indignação e choque geral. E Jane Marple voltou-se aos presentes, aproveitando aquele momento para esclarecer algo fundamental. A solidão e a vulnerabilidade são, frequentemente, as armas mais perigosas que alguém pode usar contra outro ser humano. Foi exatamente isso que ocorreu aqui. Elizabeth estava emocionalmente fragilizada após perder a mãe, tornando-se alvo fácil de manipulação por parte do próprio avô. Seu isolamento foi propositalmente usado como ferramenta para alcançar interesses financeiros egoístas. O silêncio tornou-se absoluto enquanto Jane prosseguia, esclarecendo um ponto essencial. É importante entendermos que, em comunidades pequenas como esta, indivíduos isolados emocionalmente podem passar despercebidos.
A solidão pode ser uma prisão invisível, tanto em cidades movimentadas como Londres, quanto em vilas pacíficas como Fishbourne. Foi isso que permitiu ao Sr. Cooper esconder tão facilmente suas intenções cruéis atrás da falsa imagem de um avô preocupado e respeitável. Após breve silêncio, Jane voltou a falar com uma voz carregada de empatia. Elizabeth, você não está mais sozinha. Sua vulnerabilidade, antes utilizada contra você, agora deve se tornar sua força. Permita que as pessoas à sua volta a ajudem, porque solidariedade é a única forma de combater a solidão que quase destruiu sua vida. Ernest apertou delicadamente a mão de Elizabeth, reforçando silenciosamente que estava ao lado dela para enfrentar qualquer dificuldade. A jovem sorriu timidamente, sentindo finalmente que não precisava mais suportar tudo sozinha. Com delicadeza e segurança, Jane concluiu seu discurso. Todos nós temos responsabilidade perante aqueles que estão emocionalmente vulneráveis em nossa comunidade. Não devemos permitir que sentimentos de solidão e desamparo sejam explorados por quem busca tirar vantagem dessas fraquezas. Elizabeth foi resgatada a tempo, mas quantas outras situações semelhantes podem estar acontecendo sem que ninguém perceba? As palavras profundas de Jane ressoaram fortemente entre os presentes, gerando uma reflexão silenciosa, profunda e coletiva sobre como cada um ali tinha ignorado sinais claros do sofrimento alheio. Ao sair do vicariato, Jane caminhou lentamente pelo jardim em direção à rua, acompanhada de Emmeline. Ambas permaneceram em silêncio, refletindo sobre tudo o que ocorrera. Após alguns minutos, Emmeline comentou com admiração. Jane, você nos ensinou hoje uma importante lição sobre responsabilidade e empatia. Nunca percebi como a solidão pode ser usada dessa maneira tão perigosa. Jane Marple sorriu suavemente e respondeu, observando o céu noturno estrelado. Infelizmente, Emmy, solidão e vulnerabilidade são frequentemente ignoradas até ser tarde demais. Precisamos aprender a enxergar as pessoas além das aparências e cuidar daqueles que parecem mais frágeis. Somente assim evitaremos que histórias como essa se repitam. Enquanto seguiam caminhando lentamente sob o céu escuro, ambas sabiam claramente que haviam vivenciado uma lição poderosa sobre as consequências da solidão, vulnerabilidade e das relações humanas negligenciadas. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos.